Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Histórias do Gasperim. Eu sou Cândice Braulio Gasperim, filha do ex-goleiro e apresentadora deste podcast. E este episódio é muito especial, um convidado que foi um amigo muito querido do pai. Inclusive, quando eu contei para minha mãe e para o Dudu, meu irmão, também co-apresentador, os dois ficaram super felizes, lembraram com muito carinho, um sorriso no rosto, e a gente sabe que foi um amigo muito verdadeiro do pai. Um companheiro não só dentro de campo, mas também fora do estádio. Williams Neres, que prazer te receber hoje. Muito obrigada por você estar aqui e por nos ajudar a contar essa história do paizão Gasperim. Oi, Cândice, tudo bom? Meu nome é Williams Neres. Eu tive o prazer de conhecer seu pai no América, em 83. Eu tinha jogado com o Edu no Brasília e depois o Edu assumiu o América, parou de jogar, assumiu o América como treinador e mandou me comprar. Na época, o América tinha como ponta-direita, que era a minha posição, tinha o Gil, o Simar, e eu que cheguei, cara, depois. E fui muito bem recebido. Teu pai me deu boas-vindas, me recebeu muito bem no América, me colocou à vontade também. E ali, ao longo dos tempos, começou uma amizade, né? E o Gasperini era um cara líder, que ajudava os jogadores, qualquer dificuldade que tivesse, juridicamente. Ele tinha um posto de presidente da FUGAP, e poucos jogadores sabem do potencial que é a FUGAP, e o Gasperini era um líder lá, era o presidente. Ele era o cara que liberava a bolsa de estudo, um tratamento médico, um advogado, ajuda de custo, remédio, alguma coisa que o atleta precisasse. O Gaspar, que era o chefe lá. E após alguns tempos aí, nossa amizade foi além do campo, né? E o Gasperini sempre passava aqui na minha casa, eu ia com ele lá para o gabinete dele, no Maracanãzinho, e ele ficava com ele ali por horas, ele despachando, fazendo os atendimentos, né? E até mesmo íamos nos jogos que interessavam lá no Maracanã também, ia junto com ele. E aí, do América surgiu Novos Horizontes, depois que eu fui emprestado para o Figueirense, em Florianópolis, depois eu estive em Belém do Pará, no Paysandu, retornei ao América. E aí eu fui participar de uma excursão que o Gasperi puxou para dentro, porque eu não fui tricampeão, e não tinha nem peso, de nome de peso para estar nessa seleção. Mas eu estava muito bem fisicamente, tinha feito grandes jogos, e eu estava treinando no Maracanã com eles, né? À noite, estava treinando lá com a seleção, eu fui campeão do mundo, era o Otto Glória, que era o treinador, e eu acabei indo para dentro do grupo, participando da turnê na Europa, de 45 dias, né, na Europa. Então, vários lugares na Espanha, Itália, de ponta a ponta, Suíça, Áustria. Viajamos para Israel, Tel Aviv. Então, foi uma excursão muito boa e no final dessa excursão voltamos para Roma, em Portugal, e de Roma, o treinador que era o Otto Glória me levou para Portugal. Foi eu e o Marco Antônio, na lateral esquerda. E ali permaneci por 9 anos, até encerrar a carreira, já com 36 anos, que eu retornei ao Brasil. Eu já tinha aqui apartamento de Isabel, aqui no Rio de Janeiro, e aqui eu fiz minha residência. Tenho um filho que mora aqui no Rio, outro mora nos Estados Unidos. Mas foi assim. E onde que você começou jogando, Williams? Eu comecei minha carreira em Brasília. Olha. Comecei minha carreira em Brasília, tudo na época de juniores, profissional já com 18 anos, já estava jogando. Estive no interior de São Paulo, em Presidente Prudente, no Corinthians, emprestado, depois voltei para Brasília. E depois de disputar uns 2, 3 campeonatos brasileiros lá, em Brasília, eu fui para o Corinthians, no São Paulo. Era o Corinthians de São Paulo, na época daquela democracia corintiana. Só que o Edu, nesse espaço, ele já assumiu o América aqui como treinador. E o Edu pediu a minha contratação também. Eu fiquei entre o Corinthians e o América, não tinham fechado ainda os valores de venda. Eu tive que voltar para Brasília e vim depois para o América, aqui no Rio de Janeiro. Era o Edu treinador, o Léo Almada presidente, que me comprou. E aqui eu fiquei até ir embora para Portugal. Na América, de 83, aquele ano de ouro do América, né? América vindo do campeão dos campeões em 82.
um time, para mim, acho que era o melhor time do América dessa época. E aí você chegou e o pai era capitão do time. Como é que ele te recebeu? Como é que foi o convívio com ele? Não, ô, Candes, quando eu cheguei, o Gasperini era um líder, era um cara diferenciado, deu boas-vindas, não me colocou num ambiente que poucos fazem isso, entendeu? Me ambientou, e o América tinha um puta no clube, um puta no time de futebol, uma equipe muito boa, grandes jogadores, difícil de perder. Não, jogar, não, Flamengo, a última vez que eu joguei no Flamengo, ganhamos de 3 do Flamengo, época do timaço do Flamengo. E ganhava de todo mundo. Ganhava do São Paulo lá, do Palmeiras lá, do Grêmio no Sul, Cruzeiro. Era um time difícil de bater. O América, em 82, 83 ali, muito difícil ganhar no América. Muito difícil. E o Gasperini era o líder. Era um líder, apaziguava todo, qualquer problema, não deixava nada ir por lado errado. Entendeu? Era brincalhão na semana, no campo. Entendeu? Mas o Gasperini foi um excelente goleiro, um excelente amigo que eu tive na mesa. E ele, como você falando, né, que ele tinha esse espírito de liderança como capitão, era uma liderança também fora de campo, um exemplo para os atletas, mas o pai tinha esse lado brincalhão. Você lembra de alguma brincadeira que foi feita na concentração, alguma história engraçada? É muito, bem. O passava pasta de dente lá no Totó, quando você ia pegar no Totó para brincar, sujava a mão e ficava sorrindo de longe. O América tinha uma concentração lá no quilômetro 18 da Rio Petrópolis, e ia para lá normalmente na sexta, no sábado, e ficava lá. Né? Era muito bom aquilo ali, viu, Cantos? Era um casarão muito confortável, alimentação muito boa. O América era um time grande. Nós nos apresentávamos lá, aqui tinha uma sede social, aqui na Campos Salles, também muito bacana, bem localizado. Deixava os carros lá e dali saía no ônibus para o Maracanã ou ir para o quilômetro 18, concentrar e voltar para o Maracanã para os jogos. Né? Mas essa fase do América não faltava nada, 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 nada. Você renovou o contrato, se falava que meu carro está meio velho, o presidente Léo Amado mandava trocar o carro novo na hora para começar a conversar. Não tinha crise financeira, não tinha nada. Entendeu? Foi uma época top do América. Você usou um apelido para falar do pai, o Gaspê. Esse eu não tinha escutado. Eu sei que ele era chamado de Tomate. Tomate, tomate. Chamava de Gaspê. Ei, Gaspê! Vocês moravam todos no mesmo condomínio, né? O Ayrton, o Gilberto, né? Pires e o Gaspê. Aquela turma ali era legal também. A brincadeira do Gilberto, pô. Foi uma época muito boa, muito boa ali no América. Inesquecível. E, Williams, você foi naquela excursão para a África com o time do América? Foi. Tivemos em Angola, Luanda, em Angola, Benguela, outro lugar, tivemos na Nigéria também. Não, tivemos lá em Luanda, jogamos lá. Na época, poxa, tinha que ver. Ver que a cidade era bonita, tudo, mas tinha tido guerra, prédios tudo quebrados, bala para todo lado. Mas foi bom, foi um conhecimento bom. Entendeu? Foi bom. Gasperini também estava nessa questão, também foi. Certo. Foi. Você sabe que eu encontrei alguns recortes de jornal sobre essa excursão, e aí dois pontos me chamaram a atenção. Primeiro era o pai dando uma entrevista, dizendo que cada vez que ele ia falar com alguém, com a imprensa, ou alguma pessoa que queria conversar com ele, perguntava sobre o jogo, perguntava pelo futebol no início, e depois dizia: Gasperini, mas eu quero saber sobre as novelas do Brasil. Eu quero saber o que está acontecendo, porque aqui chega mais tarde. Então, me conta quem morreu, quem casou com quem, qual personagem. E o outro ponto que me chamou a atenção também, que isso escutando de alguns ex-jogadores do time, que o pai jogava com medo de bombardeio, assim, inclusive às vezes passava um avião muito próximo, ele se abaixava. É verdade.
Até no dia do jogo mesmo, aqueles aviões de guerra passavam rasante por cima do campo, né? E no aeroporto mesmo, faziam aqueles demonstrações de armamento, com helicóptero, fuzis, aquelas coisas todas, né? Vários homens armados no aeroporto. Quando a gente foi viajar de Luanda para Benguela, é coisa mesmo, o avião, eu falei, só Deus. Entrou aquele monte de gente no avião, com galinha, porco debaixo do braço, entupiu o avião, igual assim quando abre um ônibus, entendeu? Entupiu, aí depois os policiais lá do aeroporto entrando e tirando as pessoas de dentro do avião, e a gente olhava um para o outro assim, né? Falava, Ave Maria. Aí tirando, vai entrando para acomodar a gente. Isso foi de uma cidade para outra lá em Angola, né? De um lugar para o outro. Mas, graças a Deus, o avião chegou lá, tranquilo, né? Mas foi uma experiência diferente para todos nós mesmo. E tem poucos registros sobre essa viagem. Eu encontrei uma reportagem do Jornal dos Esportes na época, relatos do Maxwell, relatos do Edu Coimbra, alguns outros ex-jogadores. Mas encontrei pouquíssimas fotos, não achei nenhum outro material de apoio, né? Vídeos ou outras reportagens. Antes, eu era capaz de até ter, sabia? Eu tenho Olha, algumas coisas, né? Eu vou ver se eu acho e te passo. Foi muito legal. Acho que eu tenho algumas coisas. Entendeu? Eu legal. mesmo me sacaneava demais lá, dizia que eu ficava escondendo dólar, entendeu? Cadê o dólar? O dólar bem escondido para dia da excursão, né, cara? Olha, aproveitando, vou te perguntar sobre a excursão que vocês fizeram com os ex-jogadores da seleção brasileira. Até você me contou antes que era uma excursão dos jogadores que ganharam o Tri Mundial com alguns Isso. outros jogadores convidados. O pai foi como goleiro, você também foi, participou, e vocês viajaram 45 dias pela Europa, Líbano, Israel, vários outros países. O que você poderia contar dessa excursão para a gente? O que acontece, Cândido? Apesar de eles já estarem na faixa dos 30, vários estavam jogando ainda, né? O Marco Antônio, inclusive o Marco Antônio, lateral esquerdo de campeão, foi para Portugal comigo, mesmo clube que eu fui, né? Então, foi a seleção dos tricampeões do mundo de 70. Então, estava o Jairzinho, muito forte, Paulo César Caju, o Félix, que é goleiro também. O Félix já estava mais ou menos já com uma certa idade, mas o Félix entrava, saudava, começava jogando e logo em seguida o Gasperini entrava. E fizemos jogos na Itália, em Roma, Sampdoria, em Gênova, em Nápoles, vários lugares na Itália inteira, praticamente, nós andamos. Depois nós tivemos em Saragoça, na Espanha, viajamos para a Áustria, tivemos também na Suíça, um tempo na Suíça, jogamos em Zurique, jogamos em Gênova, contra o Servette, da Suíça. Depois voltamos para Roma e fomos para Israel, para Tel Aviv. Aí encontramos o Vasco, também estava nessa época lá, e nos encontramos, o Edu estava no Vasco, era o treinador do Vasco na época, né? Aí tinha o Pires, que era do América, que estava lá, o Gilberto, Donato. Donato, também nos encontramos lá. Porque essa seleção tinha alguns jogadores que não foram, como o Capuringa, eu, o Gasperini. O resto, todos eram. Entendeu? Todos foram tricampeões do mundo de 70. Foi grandes jogos, não perdi a bola, todo mundo foi craque. A bola girava, 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 e ia lá e ganhava os jogos tudo, sabia? Foi uma excursão vencedora. Como Foi é que era muito bom. jogar ao lado desses ídolos de vocês? E tricampeões, né? No auge. Pois é. Você não podia errar, né, cara? Não podia errar, eles não erravam. Aí, quando eu entrei, foi no jogo contra o Servette na Suíça. O senhor Otto Glória me chamou e falou assim, ó, Jairzinho, Furacão, não esquenta a cabeça com ele. Meu filho, tu joga bem, tem boa velocidade, você bate bem na bola, faça seu jogo, vai jogar tudo, bem ou mal. Se o Jair reclamar,
reclamou, vira as costas para ele. Se ele fizer a festa, vai lá e abraça ele e acabou. Me deu uma confiança, antes, joguei para danar e ali fui embora. Jogando como tricampeão também, entendeu? Cruzava certinho, finalizava. Foi pronto. Até o último jogo em Roma, ele me chamou e falou: isso, quero. Eu cheguei a vir para o Rio, cheguei aqui, um dia no outro, já estava pegando o PTA, na época era PTA a passagem, né? Tem que pegar o PTA a passagem lá na Rio Branco e já fui para Portugal. Nos recebeu em Portugal, levou para Cascais, em Lisboa. E dali eu fui para o norte, fui para o FAC, em Portugal, eu e o Marco Antônio, lateral esquerdo. Depois eu fui para o Famalicão, foi o time maior que eu tive lá, na região do Porto, né? Jogadores do Porto, que foram campeões do mundo de júnior, tinha um time muito forte, o Famalicão também. Hoje também, eu tenho acompanhado, grande time lá. Aí fiquei lá até para jogar. Tá com 36 anos, mais ou menos, eu retornei ao Brasil e aí não joguei mais. Williams, e falando um pouquinho do trabalho de vocês fora do campo, o trabalho da FUGAP. Pouca gente conhece o que é a FUGAP, o que a FUGAP fez. Você pode compartilhar as atividades de vocês, o objetivo da FUGAP na época, alguma história que te marcou nesse período? Olha, o atleta, o Gasperini era o presidente, eu estava diariamente com ele lá, no gabinete dele lá, né? E ele ajudava muita gente. Jogador jogou no clube, o clube não pagou, ficou devendo, 13º, ficou devendo. O Gasperini direcionava para a doutora Iara, advogada, que já pedia documentação, que já iam trabalhar para o rapaz receber, para o atleta receber. Um atleta que estava com dificuldades financeiras, por algum motivo todo, liberava até um salário para o cara, uma ajuda de custo, pagava um aluguel. Até hoje a FUGAP faz isso, não é? Pouca gente sabe. Remédio caro, remédio que a pessoa contínua, que a pessoa precisa. A FUGAP também fornece, o GASGAP, o tempo do Gasperini, mandava comprar a receita do medicamento, ficaria lá mês a mês e pegava o pacote com os remédios que ele precisava. Entendeu? Ele mandava comprar e deixava lá. Sei tudo partiu do Gasperini. E até hoje ainda faz isso. Ainda faz. Quem sabe usa a FUGAP, da cesta básica também, né? Da cesta básica. Eu passo lá na FUGAP, de vez em quando eu passo, eu conheço ali muita gente do tempo do Gasperini ainda, aí passo lá de vez em quando, no tarel de cesta básica, ex-atletas antigos, que não precisam, passa lá e recolhe. Entendeu? Mas isso aí foi tudo ele que encaminhou lá esse tipo de coisa. Entendeu? Botava a verba para servir mesmo o que era para ser feito. Né? Foi isso. E sabe que eu encontrei alguns registros do pai também, que participou de simpósios sobre futebol, sobre esporte. Ele também lutou muito sobre a lei do passe, e um dos pontos que o pai defendia é que o calendário anual do futebol fosse decidido pelos atletas e não por dirigentes, porque vocês é que jogavam, vocês que sabiam as condições e melhor gerenciariam isso, né? Este calendário. Porque naquela época, jogava às vezes terça, quinta e domingo. Eu estava em São Paulo, tu está em Porto Alegre, tu está domingo no Rio. Outra semana, então, eram muitos jogos mesmo. O Campeonato Brasileiro hoje é 20 clubes, naquele tempo era 80. Entendeu? Então, era o Brasil inteiro, norte, sul, era terça, quinta, domingo, era muitos jogos mesmo. E ele encabeçava isso aí também, para a organização, né? Para o atleta não ter tanto desgaste que eu tinha na época. Né? Hoje joga quarta, domingo, mas é mais light. Na nossa época viajava muito, muito mesmo. E vou te fazer uma pergunta que nós conversamos antes de começar a gravar. Você prefere o futebol de hoje ou o futebol da época de vocês? Antes, eu vou ser sincero, na nossa época era mais difícil porque tinha mais craques.
entendeu? Tinha mais craques. Para você ter um lugar ao sol era muito difícil. Quando eu cheguei no América, tinha o Gil, ponta direita, o Gil, que foi da seleção do Fluminense, e tinha o Gilsumar, entendeu? Então, só ali no América, eram 3 jogadores que jogavam mais na minha posição. Eu era mais novo, estava voando também. Mas todos os times eram muito competitivos, muito difícil, porque só tinha craques. Era muito difícil você conseguir um lugar ao sol. Os jogadores da nossa época, hoje, estavam todos no top ali. Todos milionários aí, porque na época os salários não eram o que tinha hoje, né? Porque hoje é 1 milhão, entendeu? Antigamente você tinha que ir para a Itália, para a Europa para ganhar. Agora acho que não sei nem se vale a pena ir mais, porque aqui o jogador está ganhando essa faixa, né? Muito dinheiro, e você não vê tanta qualidade nos atletas de hoje como antigamente. Então, eu digo que no nosso tempo era muito mais difícil você jogar, você tem um lugar só. Então, quem foi craque ali na época, jogou ali, hoje é um dos melhores times do Brasil. Na época de vocês, para sair do país era muito difícil. A Lazio demonstrou interesse pelo pai, né? Porque ele jogava no Internacional. Só que era assim, era um dirigente da Lazio que ligava para um dirigente do Internacional, um número fixo, você não sabia quem atendia, tinha a barreira do idioma, não sabia o que falava, não existia a figura do empresário, e no fim eram mais boatos ou mensagens não tão claras do que a própria negociação, né? Então, assim, você sabia, olha, tem rumores que o tal time está interessado, mas sair do país era muito difícil. Era nessas excursões que vocês faziam, né, no verão europeu, os torneios europeus muito tradicionais, né, porque muitos ainda existem, ou quando era um jogador que se destacava demais, só que como você disse, né, eram muitos muito bons, eram muitos excelentes, para você sair desta bolha era muito difícil. Isso é verdade. Naquele tempo era telefone fixo, né? Não tinha celular, você não via o número, não tinha como salvar o número. Era na agenda, no caderno, no papel, entendeu? Tinha essas dificuldades mesmo. Hoje, você joga no Maracanã, tu vê aí na Espanha, né? Onde você estiver. Então, era muito mais difícil. Então, para você sair mesmo, para ir para os grandes clubes europeus, não era igual hoje. Hoje a vitrine mostra tudo, né? Naquela época, se fosse com a vitrine de hoje, televisão e tudo, não ficava ninguém. Naquela época, ninguém jogava aqui. Estava tudo os melhores times do mundo, porque só tinha craque. Esse time do América mesmo, que foi nessa época, 82, 83, o time era muito bom, cara. Muito maníaco de jogar contra qualquer clube do mundo e ganhar. É muito difícil, tá? Eu joguei em Porto Alegre contra o Internacional, o Gasperini jogou. Acho que nós ganhamos o Internacional aí dentro do Beira-Rio, jogamos com o Corinthians, um torneio que teve aí na época. Entendeu? O América era osso duro, viu? Para ganhar do América era muito difícil. Tinha aquele, nadava e morria na praia, né? No final, dava uma cavalhadazinha na hora que não podia perder, mas era muito difícil ganhar do América. Eu sou americana de coração. Não vi aquele time, que eu nasci depois, mas concordo contigo. Acho que assim, é o melhor time da América de todos os tempos. E isso a gente escuta de jogadores, escuta dos torcedores. Não é à toa que esse time é tão lembrado. Hoje eu tenho muito contato com o Maxwell, né? Outro dia até ele me pediu para ir fotografar o prédio que ele morava ali perto do Andaraí. Eu fui lá, falei com o carro, tirei uma foto e mandei para ele. Maxwell, Zedilson. E tem um grupo, ali o Dudu faz parte, do América, campeão dos campeões, tá? Aí por ele a gente se fala. O Donato depois foi para o Atlético de Madrid, né? Também ele ia muito quando eu estava em Portugal, a esposa dele, a gente tinha muito contato, tem muito contato ainda com o Donato. Né? Então, aquela geração ali a gente ainda se fala, entendeu? A gente ainda se fala ainda bastante. E você comentando disso, que vocês ainda têm contato, acho que outro diferencial da época de vocês era justamente essa relação dos jogadores. Vocês dividiam quarto na concentração,
não tinha celular. Hoje a gente vê o jogador com fone, cada um passa com a sua música, concentrado no seu espaço. E na época de vocês, não. Vocês conviviam. E aí tinham essas brincadeiras saudáveis, tinha um convívio muito maior. Até porque vocês viajavam bastante, como você comentou. É verdade, nossa época não tinha nada disso, não. Hoje é todo mundo com fone, com seu celular, tudo. Nossa época não, era mais brincadeira, era conversando, as resenhas, né? Então, o convívio era um grupo aqui, um grupo ali conversando, brincadeira, concentração, mas foi uma época de ouro, entendeu? O futebol, para mim, hoje eu vivo do futebol, cara, entendeu? Eu vivo do futebol, do passado. Não ganhei horrores, mas me dá o dia a dia, né, o futebol. O do passado que eu ganhei, o que eu fui, né? E se você tivesse que dar um conselho hoje para uma pessoa que quer começar a jogar futebol, o que você diria? Para começar, tem que acordar cedo, porque o que acontece? Aqueles que amadurecem até 20 anos, 19, 20, 21 anos, ele vinga no futebol. Demorou muito, não adianta ficar sofrendo, não, cara. Batendo cabeça, sofrendo, vai chegar aos 30, tudo, não estudou, não tem uma profissão, e a ingratidão é grande. Eu digo porque eu, William, eu fazia tudo certinho e tal, mas na hora do vamos ver, eu errava o gol, eu batia na mão na bola, e eu peguei aquilo ali com 19 anos, 18, 19 anos, eu dava aquele último respiro, agradecia a Deus, olhava para um lado e botava no outro. Obrigado, meu Deus. Pumba, matava o goleiro. Os cruzamentos, eu cruzava errado, porque o emocional respirava fundo e eu cruzava certinho para trás. Então, ali foi que me deu uma estrutura para o futebol. E eu vejo que os grandes craques, ele, com 19 anos, 18 anos, 20 anos, ele amadurece rápido. O Neymar, garoto novo no Santos, começou, anda para a bola, toca, mexe, olha para o outro. Amadureceu rápido, vai embora. Não adianta ficar quebrando cabeça, se não deu, é sofrimento. É sofrimento. Então, hoje, o garoto que ele começa ali tem que ser sério. Não tem que ir ser sério, um objetivo para crescer mesmo. Né? Crescer mesmo. Eu falei, rapaz, você não posso errar. Não é o passe, não é o passe, não é o passe. Ele vai condicionar antigo, vai virar um jogador, um atleta de alto nível, né? Porque tem que ter um nível médio para cima, jogador de futebol, né? Mais ou menos, é sofrimento. Vai chegar na idade dos 30 e tal, aí já não serve mais para o futebol, não tem nome, não vai ser treinador, não vai ser nada. E aí tem vários amigos aí que é complicado. Claro, mas para vir em vida saber aqui, eu tenho que dar o dinheiro para ele voltar, para pagar o ônibus. Então, isso é triste demais. E eu vejo aí vários jogadores aí nos clubes, ali como ex-atleta, tudo, mas não tem assim, uma estrutura, entendeu? Para ele se manter, para ele. É muito triste isso. Mas é isso. Hoje todo mundo é alegria, mais ou menos aí está ganhando muito. Não, e tem que trabalhar muita mentalidade, né? Como você disse, que vai errar. E a exposição hoje, para milhões de pessoas, um passe errado, ou uma bola que não entrou, um goleiro que leva um gol. Né? Imagina na época do pai, como goleiro. Eu, como filha de goleiro, digo que às vezes eu fico assim, bem nervosa quando chamo o pai de frangueiro ou quando fazem alguma crítica. Mas o goleiro vai levar gol, a gente já sabe. Né? Então, é a trabalhar como é que você vai reagir a isso. E o pai acho que tinha isso muito forte. Ele ficava bravo, não ia buscar bola quando ele levava gol, mas treinava mais, como você disse, era o primeiro a chegar, levanta cedo, vai, corre atrás, treina. E assim, tinha jogos que ele ganhava clássico, dia seguinte, que era folga para vocês, ele estava lá, no treinamento. Gasperini era o último a sair. Normalmente, aqui no Andaraí, aqui no América, ele estava o Luizinho,
O Luizinho e ele lá, até 1 da tarde, já estava em casa almoçando já, e ainda estavam lá. Eu falo, caraca, a gente é o primeiro a chegar, o último a sair. Isso é verdade. Dedicação tremenda. Por isso que ele foi um grande atleta mesmo, ele era mesmo, o Gaspar era um líder, era um capitão, boa presença em campo, presença fora de campo, o Gaspar era caráter, amigo, só tenho a falar bem do velho Gaspar. Nossa, e a gente se emociona tanto. Eu sempre falo em todos os episódios, cada vez que a gente encontra um amigo do pai, cada vez que a gente conversa com vocês, é como se ele estivesse aqui conosco. A gente aprende muito sobre ele e é um orgulho imenso. Eu, como filha, quando eu escuto essas palavras, saber que meu pai foi um homem de verdade, né? Uma pessoa de caráter. Isso foi mesmo. Isso foi mesmo. Gaspar era um puta de um caráter, um puta de um amigo, companheiro e um grande goleiro. Que bonito escutar isso. E você foi um grande amigo dele também. Como eu disse no início, foi uma pessoa que marcou a nossa vida e que é sempre lembrada com muito carinho pela nossa família. É verdade, isso é verdade. Eu vou procurar ver se eu acho alguma coisa lá da África e te mando. Ai, por favor, eu vou ficar bem feliz. Williams, muito obrigada pelo teu tempo, obrigada por você compartilhar a tua história, por fazer com que eu sinta o meu paizão um pouquinho mais perto hoje, aqui no coração. E desejo tudo de melhor para você, para tua família. E obrigada mais uma vez por estar aqui no Histórias do Gasperim. Valeu, Cândido. Foi uma honra para mim. Foi muito bom participar. Falar do amigo Gaspar é sempre bom. E um abração para você aí, para sua mãe, todo mundo. Muito obrigada.